Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. A campanha do ex-presidiário Lula segue sendo um verdadeiro fiasco. Mas é claro que a campanha do PT tem tentado disfarçar isso ao máximo. Não à toa, Lula resolveu participar de mais um comício aí pelo Brasil. E as imagens que foram divulgadas pelo PT foram essas. Se liga só. Agora é Lula lá, quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula lá, quero de volta ao meu país. E vamos junto, agora é Lula lá. Tá, beleza. Agora vamos colocar como efetivamente este comício foi. Esse país tem 30 milhões de hectares de terra degradado que podem ser recuperados. Todo e qualquer produtor decente do agronegócio sabe que é melhor manter a floresta em pé do que derrubar. Ou seja, mais um fiasco garantido. E detalhe, as pesquisas tentam insistir que Lula está efetivamente à frente. Bom, mas também essas são as mesmas pesquisas que pontuavam Jair Bolsonaro na casa dos 28% a 32% aproximadamente. E no final das contas, o resultado foi este: Bolsonaro com apenas 5% de diferença do ex-presidiário. Ah, e um detalhe também muito importante: as tradicionais pesquisas como o IPEC, o Instinto Ibope, Datafolha, pesquisas até bancadas pela TV Globo, chegaram a pontuar uma diferença entre Bolsonaro e Lula de 14 pontos percentuais. Mas repito, a diferença final foi de apenas 5%. A única pesquisa que chegou mais próxima foi a da Paraná Pesquisas, com 7% de diferença entre os candidatos. Mas enfim, o desespero tá gigantesco. E desespero este que só tem aumentado a cada dia que passa. Ainda mais quando uma jornalista declaradamente de esquerda resolve afirmar durante uma transmissão ao vivo no portal UOL de Notícias de que a campanha de Lula está indo ladeira abaixo e que Lula precisa aprender e muito com a campanha de Bolsonaro. Não tá entendendo? Olha só a declaração da mulher no trecho a seguir. Eu acho, inclusive, curioso o sentimento das pessoas que estavam, enfim, fazendo campanha para o Lula ontem e fazendo campanha para que isso já fosse resolvido no primeiro turno, um sentimento de derrota ontem. As pessoas estavam tristes, sabe? Eu não consigo entender que esse candidato terminou o primeiro turno com 6 milhões de votos a mais, era para ser uma comemoração, era para ser, de fato, que as pessoas estivessem felizes, que os sinais estão mostrando que sim, Lula tem chance de vencer essa eleição, e no final pareceu o Twitter ontem, por exemplo, parecia um velório. Exatamente. Inclusive, um cidadão lá do Nordeste gravou as ruas logo no momento em que o resultado pontuou o ex-presidiário à frente de Bolsonaro. Olha só. No site do TSE, se você olhar lá, você vai ver que no Ceará, o Lula ganhou com 65% dos votos contra 25% do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro aqui foi moído, né? Foi moído. Agora, olha só, nós estamos na orla de Fortaleza. Você não vê um petista, não tem uma bandeira do PT, não tem uma buzina, não tem um nada, um ninguém comemorando nenhuma. Estranho demais. Mas enfim, vamos voltar ao comentário que, olha, tá maravilhoso, da jornalista de esquerda. Chorando e chorando um pouco mais. Vamos lá. Eu acho que um tanto disso é uma falta de leitura do que a população quer, do que a população pensa, do como a população quer se ver representada, e tem um tanto de empáfia também. A gente vê, por exemplo, a Madeleine deu o exemplo desses vídeos dos artistas que eu acho que tem hoje em dia, em 2022, um poder muito pequeno de persuasão, de fazer com que a pessoa decida votar, porque está vendo um artista famoso ali cantando uma música chata, inclusive. Olha, eu acho que a coitada da jornalista, qual que é o nome dela? Marilis Pereira Jorge, comentarista do UOL, vai ser mandada embora, hein? Ela tá dizendo algumas verdades aqui que parece que a emissora não vai gostar muito não, hein? Bom, vamos continuar. Teve um outro viral aí que as pessoas estavam compartilhando, que foi a questão dos 13 livros, que me dá uma sensação também de arrogância, sabe? De nós somos intelectuais,
nós lemos, nós somos pessoas, enfim, elevadas nós merecemos estar à frente do poder, porque, afinal de contas, temos cultura, temos educação, temos um verniz, enfim, melhor do que a gente tem visto. Concordo com ela, eu acho que falta uma leitura muito específica do PT, e ontem o que me assustou, por exemplo, foi o discurso do Lula, aquele palco cheio de pessoas ali que não necessariamente ajudam, pelo contrário, acho que atrapalham. Eu me assustei, por exemplo, de ver a ex-presidente Dilma em cima do palco falando. O Lula fazendo um discurso de que há 4 anos ele estava preso e que essa votação dele era uma resposta àquilo tudo que ele tinha passado. Não é. É uma leitura muito limítrofe da realidade. O PT continua ignorando o antipetismo, trata o antipetismo como se fosse uma mamadeira de piroca, e não é. O antipetismo existe, o antipetismo está aí. Muita gente que é antipetista talvez seja mais antibolsonarista e foi lá e votou no Lula nesse primeiro turno. Vai votar no segundo também, mas tem gente que não. Então, eu acho que nesse momento tem empáfia, tem arrogância, tem um problema de leitura muito grave, e que se o PT não entender, não conseguir fazer um diagnóstico desse momento presente, pode ter uma surpresa muito desagradável no segundo turno, porque essa eleição não está resolvida. Olha, parece que o discurso da derrota já está montado. O melhor de tudo é a feição da jornalista, extremamente chateada ao ter que dizer grandes verdades. Olha só, coloca aqui pra gente, editora, perceba só a cara de desânimo, tristeza, ao reconhecer que Lula está fazendo uma campanha que só está lhe afundando a cada dia que passa. Bom, enquanto a campanha de Lula só afunda, e detalhe, através da afirmação de uma jornalista, inclusive de esquerda, a campanha do presidente Jair Bolsonaro decola com grandes acordos fechados, como foi o caso recente do apoio incondicional declarado por governadores que representam cerca de 40% do eleitorado brasileiro, como é o caso dos governadores dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Até uma jornalista da TV Globo reconheceu a grandeza do presidente. Quando você olha a campanha hoje, inegavelmente o Bolsonaro andou várias casas. Por quê? Porque o Bolsonaro fechou o cerco no Sudeste. O Sudeste, que tem 43% dos votos, o Bolsonaro fechou Minas Gerais, fechou Rio de Janeiro, né? Fechou o Zema, fechou o Cláudio Castro e fechou muito bem a candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. Ele está com um palanque muito sólido em São Paulo com o governador, e vem aí o apoio, segundo eu já apurei, do prefeito, o prefeito de São Paulo, porque na verdade o PSDB em São Paulo, ele perdeu o governo, perdeu a prefeitura, porque ambos, né, não são do PSDB, né? O Rodrigo Garcia é um tucano, e o Ricardo, que é o prefeito, ele não é, ele é do MDB. Então, o Bolsonaro hoje fechou o centro do debate, o foco do segundo turno, e fechou muito bem fechado. A Mônica e você falaram várias vezes a palavra incondicional. Um apoio incondicional a Bolsonaro e Tarcísio. Vamos comparar o apoio do PSDB, do Tarcísio, é incondicional ao Tarcísio, né? O Zema, o Cláudio Castro. Mas quando você pega a Tebet, vai fazer um apoio moderado, dizendo que não quer cargo, não quer palanque. O Ciro Gomes fez o apoio ao Lula, e eu estou falando do apoio ao Lula. Apoio ao Lula... Deduziu que foi ao Lula. Foi assim, olha, é um apoio que nem cita o nome do Lula. Contrariado. Né? O Fernando Henrique Cardoso, quando apoiou o Lula, também não citou o Lula, a gente teve que adivinhar o que ele queria dizer. Ou seja, os apoios para o Bolsonaro são incondicionais, fortes, poderosos. O apoio para o Lula é assim, olha, é legal, mas eu não gosto, pode ser, pode não ser. Eu acho que isso mostra muito o ânimo das
das campanhas nesse momento. Viram só? Até a própria jornalista da TV Globo debochou, segurou a risada ao lembrar dos pífios apoios que Lula tem recebido ao redor do Brasil. A gente viu no começo desse vídeo que de povo mesmo tá muito difícil, né? É preciso deixar o ângulo muito focado para poder dar a impressão de que as ruas estão lotadas em apoio a este marginal. Ao mesmo tempo, nós temos visto que Lula conseguiu apenas o apoio de duas pessoas, vamos dizer, de uma certa forma, talvez relevantes, né? Pelo menos em tese, que é o caso Simone Tebet e Ciro Gomes. Só que a Simone Tebet, ela fez aquele apoio nem, ou seja, um apoio, olha, eu tô aqui ao lado do Lula, mas na verdade, em defesa da democracia, aquele papinho mole de sempre. Aí você tem o Ciro Gomes, que na verdade funcionou durante toda a campanha como verdadeiro cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, pois ele fez grandes ataques contundentes e muito bem feitos ao ex-presidiário Lula. Isso foi feito na mídia impressa, foi feito nas suas redes sociais, em todos os debates da TV Globo, Ciro foi para frente com o Lula, desmascarou o Lula, destruiu o Lula. E agora vem Ciro e apoia o Lula. E detalhe, você deve ter visto o vídeo de apoio do Ciro ao Lula nas redes. Foi tipo assim, ele em nenhum momento falou que apoia o Lula, ele não falou o nome do Lula. Ele só falou que está ao lado daquele que pode defender a democracia, daquele que... Enfim, aquele discurso mole mesmo da Simone Tebet, sabe? Então, enquanto isso, o Bolsonaro tem conseguido o apoio, como a própria jornalista lembrou, incondicional, um apoio estrutural, com o uso da máquina, de forma positiva, legal e moral, de governadores ao redor do país. E sabe que esse apoio tem crescido tanto que até políticos de esquerda estão apoiando o Bolsonaro, não está acreditando? Olha só o vídeo que está viralizando nas redes sociais do vice-governador do estado da Bahia. O vice-governador do estado da Bahia, olha só, que é do PT. O governador é do PT, é o Rui Costa. É o Rui Costa, ele é do PT, eleito pelo PT, foi reeleito governador agora da Bahia, e o seu vice, que foi reeleito junto com ele, que provavelmente era petista, apoiador do Lula, resolveu se converter para o bolsonarismo, para o presidente Jair Bolsonaro, para os valores de Deus, Pátria, Família e Liberdade, e gravaram esse vídeo do discurso dele, olha aí. Chega de PT! Chega! É Bolsonaro! Tomei juízo! Pois é, meus amigos, estamos a cada dia mais próximos da vitória. Se até aqueles que apoiavam o ex-presidiário Lula, poucos dias atrás, passou a apoiar Bolsonaro, por que que nós não iremos continuar trabalhando em prol do nosso presidente, em prol do 22, para que possamos seguir avançando cada vez mais a nossa nação, livrando essa corda que roubou o nosso país por longos 13 anos. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.